Olá a todos! Hoje vamos mergulhar num dilema que muitas, se não todas as empresas enfrentam. Como é que organizamos as nossas equipas? Por especialidade ou por projeto? Existe uma abordagem que promete o melhor dos dois mundos, a estrutura matricial. Mas será que cumpre mesmo essa promessa? Vamos descobrir. Pois é, a questão é mesmo esta. Por um lado, faz todo o sentido juntar os especialistas. Pôr os engenheiros todos juntos, a malta do marketing junta, e isto, claro, promove a excelência técnica. Mas, por outro lado, o que interessa é entregar projetos. E, para isso, o foco tem de estar nos resultados. Cada escolha tem as suas consequências. E é aqui que o conflito começa a aparecer. Se organizarmos tudo por função, corremos o risco de criar silos. Quer dizer, criamos especialistas topo, sem dúvida, mas a colaboração entre departamentos pode tornar-se um pesadelo. Se, pelo contrário, organizarmos tudo por projeto, aceleramos a entrega, mas arriscamos a duplicação de esforços e, a longo prazo, podemos perder conhecimento técnico valioso. É um autêntico cabo de guerra entre especialização e eficiência. Portanto, esta é a tensão central que precisamos de resolver. Como é que conseguimos manter a profundidade técnica dos nossos especialistas e, ao mesmo tempo, ter a agilidade necessária para entregar os projetos a tempo e horas? Já vimos que cada caminho tem os seus prós e os seus contras. Mas, e se não tivéssemos de escolher? E se houvesse uma maneira de juntar a força dos especialistas com a agilidade das equipas de projeto? Bem, é precisamente aqui que entra em cena a chamada estrutura matricial. É uma solução híbrida desenhada para tentar resolver este dilema e, idealmente, capturar o melhor de ambos os modelos. Ok, então o que é que isto significa na prática? Basicamente, a organização matricial é uma estrutura com duas dimensões. Pensem nisto. Mantém a hierarquia vertical tradicional, a linha funcional, mas acrescenta uma camada horizontal, que é a linha de projeto. A grande ideia é mesmo essa: otimizar as vantagens de cada uma e, ao mesmo tempo, minimizar as desvantagens. E isto leva-nos, claro, à sua característica mais famosa e, sejamos honestos, mais controversa: a ideia de ter dois chefes. A pergunta que toda a gente faz é: como é que isto pode funcionar sem gerar o caos total na empresa? Agora, olhem bem para este diagrama, porque ele é a chave para perceber o conceito. Estão a ver as linhas verticais? Essa é a autoridade funcional, a tradicional. Por exemplo, o diretor do departamento de engenharia que supervisiona todos os engenheiros. Depois, reparem nas linhas horizontais. Essas representam os gestores de projeto. Isto quer dizer que um engenheiro pode reportar ao seu chefe funcional e, ao mesmo tempo, ao gestor do projeto A, por exemplo. E esta tabela? Bem, esta tabela mostra a receita para evitar o tal caos. A divisão de responsabilidades tem de ser cristalina, o gestor de projetos foca-se no o quê, no quando e no quanto, ou seja, o âmbito, o cronograma e o orçamento de projeto. Já o gestor funcional decide o como, o quem e garante a qualidade técnica do trabalho. No fundo, não são rivais, são parceiros. Certo. Então, partindo do princípio que esta parceria funciona, quais são os verdadeiros benefícios? Porque é que uma organização se meteria numa estrutura que, à partida, parece tão complexa? Bem, as vantagens podem ser bastante significativas. Para começar, consegue-se um ótimo equilíbrio entre os objetivos técnicos e os objetivos do projeto. A comunicação melhora imenso, tanto na vertical como na horizontal. E depois, claro, há uma maior flexibilidade para mover especialistas entre projetos e alocar recursos de uma forma muito mais eficiente. Mas, como se costuma dizer, não há bela sem senão. E toda esta complexidade, obviamente, vem com um preço. A estrutura matricial traz consigo um conjunto de desafios muito particulares. E os desafios são bem reais. Imaginem que um especialista está a trabalhar em 3 projetos diferentes ao mesmo tempo. Qual deles é a prioridade? Pois, para isto funcionar, tudo exige um planeamento extremamente rigoroso e detalhado. E, claro, o maior desafio de todos: o potencial conflito de autoridade entre os dois gestores. E esta citação resume o cerne da questão na perfeição. No dia a dia, cada colaborador está, na prática, a responder a 2 pessoas. Navegar estas 2 linhas de comando exige uma clareza, uma comunicação e, diria mesmo, uma diplomacia excepcionais de toda a gente. O que nos leva então à pergunta final. A estrutura matricial pode oferecer uma flexibilidade e uma eficiência incríveis, mas a um custo de enorme complexidade e potencial de conflito. Portanto, a verdadeira pergunta talvez não seja se a estrutura funciona, mas antes, a cultura da organização está preparada para ela? Será que a complexidade vale mesmo a pena? Fica a reflexão.